Fala galera, tudo bom? Tudo bom. Todos nós sabemos que família é uma coisa complicada. Algumas mais do que outras. Mas hoje eu trago para vocês 8 casos de famílias que são simplesmente bizarros. Esses casos eu peguei no Knowable, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem a lista completa, beleza? Espero que vocês gostem, vamos nessa! Eu fui concebido numa festa de swingers. E ninguém da minha família que sabe disso tem certeza de que meu pai é realmente meu pai biológico. Uns 20 ou 30 anos atrás, tinha um ladrão na cidade em que a minha família vivia. Ele entrava na casa das pessoas e roubava qualquer coisa valiosa e as plantas. Sim, plantas. Isso acontece por alguns meses, até que a minha família encontra um monte de plantas na casa do meu tio. Acontece que o meu tio estava com algumas drogas estranhas na época, e aí ele ficava chapado, entrava na casa das pessoas e roubava as plantas deles. E acordava no dia seguinte com uma casa cheia de plantas e tentava doar elas. A minha avó escapou de um relacionamento abusivo fugindo com o irmão do marido dela. O que significa que alguns dos irmãos do meu pai, na verdade, são meio irmãos e meio primos. Isso dá um novo sentido à palavra primo-irmão, né? Esse aqui é bastante longo, então se preparem. E triste também. Quando a minha avó era pequena, vivia na Costa Rica, lá para os anos 40, alguma coisa, a mãe dela namorava um cara que não parecia muito bom. Nem a minha avó, nem a irmã dela gostavam dele. Mas a mãe delas não escutava. Ela dizia, ele é bom, ele cuida de nós, etc. Até que uma noite, esse cara decidiu que ele estava cansado de ser bom e de cuidar delas. E aí ele decide assassinar a minha bisavó na cama dela com um martelo. A minha avó e a irmã dela entram no quarto e encontram a mãe delas morta. O lugar é coberto de sangue e o assassino desaparecido. Então elas chamam a polícia leva o corpo embora, examina a cena do crime e pronto. Era o interior da Costa Rica, antes da Segunda Guerra Mundial, então não tinha muita coisa que eles pudessem fazer. Assim eles vão embora e deixam a minha avó, com 12 anos, e a irmã dela, com 9 anos, para limpar a bagunça. Elas limpam todo o sangue das paredes e do teto, e então percebem uma coisa, que se elas jogarem o colchão fora, elas não vão ter onde dormir. A cama que elas dividiam com a mãe era a única cama na casa. Então, elas decidem virar o colchão. A minha avó segura de um lado, a irmã dela do outro, e quando elas vão virar o colchão, a minha avó acaba mergulhada em todo o sangue que tinha encharcado. A essa altura ele já estava frio, viscoso e mais parecido com xarope do que líquido. E até hoje a minha família acredita que ser afogada pelo sangue da sua mãe assassinada foi o que transformou minha avó na mulher maluca e horrível que ela é hoje. Minha prima comeu meu avô. Ela era um bebê e nós estávamos espalhando as cinzas dele pela fazenda da família. Quando chegou a vez dela, ela fez o que os bebês fazem. Pegou um monte das cinzas e colocou na boca e começou a mastigar. Isso conta como canibalismo, será? Quando eu era criança, a minha família tinha que jogar sal por todo o chão. Ou nós acordávamos de manhã e encontrávamos o chão coberto por lesmas. Não eram só algumas. Parecia que nós tínhamos um grande carpete todo preto e gosmento. Nós pensávamos que as lesmas entravam em casa através da torneira da banheira. Mas o que acontecia era que a minha avó, que tinha demência, estava roubando as lesmas dos nossos vizinhos, que tinham uma criação de lesmas. E foi assim que em 1997 houve uma grande escassez de lesmas causada pela minha avó. A minha mãe e eu estamos bem convencidas de que o meu avô teve uma criança com a namorada dele enquanto ele estava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não falava muito sobre a guerra, mas nós sabemos que ele teve uma namorada durante o longo tempo que esteve lá. E ele tinha a intenção de trazê-la quando voltasse para os Estados Unidos. Mas ele nunca fez isso. Por mais que isso pareça horrível e por mais que ela tenha ficado, com certeza, de coração partido, nós realmente nunca pensamos muito no assunto. Depois que ele morreu, nós estávamos olhando todas as suas fotos antigas
e encontramos uma de uma mulher. De acordo com a anotação no verso que ele tinha escrito, aquela era a namorada dele. E na foto ela parecia sorridente e apontando para a barriga inchada. Nós não sabemos com 100% de certeza, mas é bem provável que ela estivesse grávida quando a foto foi tirada. E bastante aberta com relação a isso. Me faz perguntar por que é que meu avô nunca foi buscar ela. E quantos primos eu devo ter espalhados pela Europa nesse momento. A minha mãe não é realmente minha mãe. A minha verdadeira mãe aparentemente morreu de overdose quando eu tinha 6 semanas de vida. E eu fui encontrada por um cara que tinha vindo cobrar uma dívida dela. A namorada dele ficou brava por ele ter pegado uma criança. Eu não sei todos os detalhes de como a minha mãe acabou ficando comigo, mas ela voltou para o Arizona depois de 1 ano e contou para a família que tinha ficado grávida enquanto eu viajava com a banda e que não sabia quem era o pai. Eu acho que isso mostra que todas as famílias passam por situações complicadas. Algumas mais bizarras, outras mais difíceis, outras até engraçadas, mas esse é o tipo de coisa que acontece. Tá difícil com esse barulho hoje, hein? Mas esse é o tipo de coisa que a gente tem que aprender a lidar. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir viver. Como diz o ditado, acontece nas melhores famílias. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se já não for inscrito e comenta aqui se você tem algum caso bizarro, ou triste, ou engraçado da sua família e que você queira compartilhar com a gente. Então por hoje é isso, a gente se vê na próxima. Falou!